Flamengo e todos os seus calotes. Vamos hoje detalhar como andam todos os casos de dívidas, de calotes, por todas as situações que estão ocorrendo aí. Inter de Porto Alegre, Corinthians está devendo ainda, não tá? Os times lá de Portugal estão devendo ainda, não estão? Tem mais gente além disso? Eu já adianto que tem mais time devendo ao Flamengo. A gente vai detalhar todos os casos, os status, os valores, como que andam todos os casos de dívida nesse momento com o Flamengo, que inclusive tomou uma atitude recentemente para evitar futuros calotes, e a gente vai detalhar tudo no vídeo de hoje. E também vamos dar uma pequena prévia aí do Flamengo e São Paulo, que se enfrentam hoje às 4h30 da tarde. Pega a visão, segue o Lucão, bora pra vinheta, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele, pô. Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, já começando dando essa prévia de Flamengo e São Paulo que se enfrentam hoje às 4h30 da tarde. Flamengo tem o desfalque do Eric Pulgar, mas no momento é só dele. O restante do elenco está à disposição e a gente vai dar essa prévia do jogo com as escalações de Flamengo e São Paulo. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje, mais tarde, no Maracanã, lotado, cerca aí de 50 mil ingressos ou mais já foram vendidos. Até ontem a parcial aí já era de 48 a 50 mil ingressos vendidos, então casa cheia para Flamengo e São Paulo. O técnico Felipe Luiz vai ter que lidar com problemas nessa volta ao Brasileirão. Gerson vendido ao Zenit, Pulgar lesionado, fora da lista de opções, obviamente. E além disso, existem dúvidas sobre quem vai ser o centroavante da equipe, mas dentro aí de um cenário recente, até que o Flamengo tem poucas pendências aí para o jogo. Prévia da escalação do Flamengo: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, podendo entrar o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Alexandro na lateral esquerda, Jorginho e De La Cruz fazendo a dupla de volante, que a gente até discute aí se não vale a pena trazer um novo volante para o elenco para compensar a falta do Pulgar, mas isso é assunto para outro vídeo. E a Arrascaeta completando ali o meio campo com Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique na frente. Até o momento não temos a confirmação de Pedro como titular, a tendência é de Bruno Henrique ser mantido. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro na atualidade, mesmo com um jogo a menos nos 11 jogos até agora. Flamengo somou 24 pontos e no último compromisso o Flamengo de Felipe Luiz goleou Fortaleza por 5-0 no Maracanã em 1º de junho. Do lado do São Paulo, estreia do Hernan Crespo, lá do treinador argentino, atacante, jogava muito. O São Paulo não contratou ninguém nessa janela, pelo contrário, perdeu alguns jogadores. Além do Crespo, o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Juan Tressoldi deixaram o clube. E aí, desfalques do São Paulo: Lucas Ferreira com dores no quadril, virou dúvida. O meio-campo Luiz Gustavo está numa transição após um tromboembolismo pulmonar. Caleri e Luciano, Caleri fora por cirurgia no joelho, e Luciano suspenso, também estão fora do São Paulo. A escalação prévia é Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco na zaga, 3 zagueiros, Cedric Soares na lateral direita, Enzo Dias na lateral esquerda, Alisson, Marcos Antônio e Oscar no meio-campo, com Lucas Moura e André Silva na frente. Um bom time do São Paulo. O Flamengo precisa ficar de olho, mas o Flamengo, na minha opinião,
tem bem mais time com bastante condição, favorito, principalmente com casa cheia no Maraca, a vencer essa partida. E agora, falamos rapidinho aqui essa prévia pra gente já esquentar para esse jogo do Brasileirão, mas vamos entrar no assunto principal do vídeo, que é essa questão dos calotes aí do Flamengo. O Flamengo tem muitos calotes hoje. Ele tenta usar todas as ferramentas que tem. Quando é um calote internacional, por exemplo, ele tenta entrar no CAS, lá na Corte Arbitral do Esporte. Quando é aqui no Brasil, ele tenta ir na CNRD, e a CNRD principalmente é um órgão que não favorece o credor, ou seja, o time que empresta ou que crê no pagamento acaba não sendo beneficiado, porque sempre os acordos que a CNRD propõe são muito mais para facilitar o pagamento do que para fazer justiça. Então, vamos detalhar caso a caso aqui. E eu lembro a vocês para dar o like no vídeo, para compartilhar com todo mundo que tem dúvida aí sobre essas situações, para também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá. Primeiro vamos falar de Thiago Maia, que eu acho que é o caso mais complexo no momento, e a gente teve uma informação ontem, se eu não me engano, que o Vene Casagrande teve acesso ao processo que o Flamengo coloca contra o Inter. Mas a gente já tem os detalhes aí em valores, eu não vou ler o processo, falar aquele juridiquês complicado e chato, eu vou direto ao ponto aqui. O Flamengo vendeu Thiago Maia por 4 milhões de euros em julho de 2024 de forma parcelada, parcelas semestrais. Até o momento, o Inter de Porto Alegre simplesmente não pagou um centavo, nada. Tá? 1,25 milhão de euros já venceram dessas parcelas. O Flamengo entrou com a cobrança. O Inter respondeu alegando que tem problemas devidos à pandemia e às enchentes recentes lá no Rio Grande do Sul e pediu o parcelamento do valor atrasado em 10 vezes. Ou seja, ele parcelou os 4 milhões na época da compra em 2024, não pagou, e o que eles estão devendo, 1,25 milhões de euros, eles estão querendo parcelar em 10. Ah, mas eles estão sem dinheiro, tiveram um monte de episódio aí que fizeram o caixa ficar prejudicado. Porém, em contrapartida, o Inter não parou de contratar em momento nenhum. E agora, ultimamente, tem uma notícia até que eles estão tentando um cara lá do Argentino Júnior, um uruguaio, oferecendo mais de 20 milhões de reais por ele, que seria o valor exato que eles devem ao Flamengo. E aí, essa resposta que eles deram aí pedindo o parcelamento em 10 vezes já foi após o Flamengo ter entrado na CNRD, cobrando o pagamento, e aí, caso não houver ou não houvesse o pagamento, para acontecer o transfer ban ao Corinthians, coisa que não aconteceu. A gente tá nessa expectativa aí, de forma geral, que o Samir Schaud, novo presidente da CBF, possa fazer alguma coisa sobre isso, mudar algum tipo de legislação, ser um pouco mais firme sobre esses calotes aí pelo Brasil. Mas até então, o CNRD é uma mãe para quem tá devendo dinheiro no Brasil. E acaba não sendo justo, né? Inclusive, a gente vai falar de Corinthians aqui já já. Também vamos falar dos times da Europa que estão devendo ao Flamengo. Mas esse caso do Thiago Maia fica nessa impunidade. Os caras contratam de um lado, do Flamengo eles contratam e não pagam, sabe lá se estão pagando os outros times também, e não são punidos, continuam jogando normalmente com um time reforçado. O Inter tem um time forte. Por que não vende um jogador daqueles lá e paga tudo que está devendo? Por isso é que eu sou defensor e o próprio Flamengo tem brigado bastante para que seja de fato estabelecido esse fair play financeiro. Ficou devendo, tem que ser punido. Cai de divisão, transfer ban, o que for. O que não pode é ficar impune. Vamos pro próximo caso aqui. E esse até me surpreendeu depois que eu fui pesquisar mais detalhes, que é o caso do Mateuzinho. Mateuzinho, por parte do Corinthians, não tem parcelas pendentes no momento. O caso, quando chegou naquela data limite de pagamento, o Flamengo acionou
na virada do ano a Brax, que era a garantia financeira da situação, e a Brax vem pagando as parcelas no lugar do Corinthians, e aí, consequentemente, o Corinthians não vem recebendo o dinheiro das placas de publicidade, que a Brax é a empresa que administra, faz o gerenciamento aí dessas placas de publicidade. Então eles têm repassado os valores das parcelas ao Flamengo, e aí, consequentemente, esse valor é debitado do que o Corinthians receberia da Brax. Então, caso o Mateuzinho tá ok, o Flamengo tá recebendo nas datas estabelecidas. Caso o Hugo Souza, também em dia. Corinthians, no momento, não tem dívidas, não tem calote mais com o Flamengo, tá? Por conta da Brax, é claro que não seria por conta própria do Corinthians, tá? O Corinthians tá devendo ainda a Deus e o mundo aí. Muita gente, se eu não me engano, não pagou ainda o Raniel, tem empresário de Tite, tem muita gente cobrando grana do Corinthians. A fila tá grande, mas o Flamengo não tá mais nessa fila. Então, caso o Hugo Souza já tá também com os pagamentos em dia, caso o Mateuzinho igualmente. Vamos pra Europa agora. Acabou não. Clubes portugueses. Estrela Amadora, 2,6 milhões de euros, já com juros e multa por Igor Jesus e André. Porém, os dois jogadores foram revendidos, então isso adiciona mais 2,6 milhões de euros, totalizando 5,2 milhões de euros. Em junho de 2025, o Flamengo informou que o Estrela de Amadora ainda não quitou as dívidas pelas transferências de Igor Jesus e André Luiz. O clube não pagou nenhuma parcela ainda e em 2025 já revendeu os dois jogadores. O atacante foi para o Rio Ave por 2,2 milhões de euros e o volante para o Los Angeles FC dos Estados Unidos por 4 milhões de euros. Então, ele revendeu os jogadores até mais caro e o Flamengo tem direito a uma parcela dessas vendas por conta da negociação que ele fez com esses times. Ele tinha direito aí a porcentagens. E aí, o Flamengo entrou no TAS, lá na Corte Arbitral do Esporte, que respondeu em maio desse ano, dando prazo até o fim de junho, cerca aí de 45 a 60 dias, para que o Estrela Amadora fizesse os pagamentos, caso contrário, sofreria transfer ban. O prazo correu, tudo mais, tal. No início de junho, o Flamengo fez uma nota, primeiro porque ele abriu um processo para cobrar os valores da revenda, que não estavam inclusos no processo inicial. Depois que os jogadores foram revendidos, o Flamengo entrou também para cobrar esses valores. O Igor Jesus, inclusive, é o do Los Angeles FC, que jogou contra o Flamengo agora no Mundial. E aí, continua sem resolução. Depois disso, o Flamengo cobrou esses valores, o total aí já chega em torno de 35 milhões de reais que o Flamengo tá para receber. E aí o Flamengo soltou uma nota repudiando uma atitude do Estrela de Amadora depois de sair esse prazo aí deles de pagamento até o fim de junho. O Flamengo revelou que os portugueses recorreram à Corte Arbitral do Esporte para ganhar tempo, já que o recurso feito no dia 5 de junho suspende temporariamente o prazo final para o pagamento que estava fixado para dia 29 de junho. Então, eles recorreram para ganhar tempo, pediram vistas aí de processo, se eu não me engano. Então, isso tudo faz com que o prazo fique parado e está nesse pé até o momento. Depois disso, o clube lá de Portugal chegou a falar, dar uma cutucada no BAP, dizendo que ele não está sendo bem visto na Europa, etc e tal, mas só para desvirtuar o assunto, fato é que não pagaram nenhum centavo até agora e já revenderam o jogador. Para você ver. Leixões tem 175 mil euros, um valor menor aí, mais juros e multa pelo Verton, deve chegar aí por cerca de 200 a 250 mil euros pelo Verton. Isso passa de R$1 milhão, não é pouca grana para mim, mas se você comparar com o valor que deve o Estrela de Amadora, é uma diferença grande. Almeria da Espanha, 1,8 milhões de euros já com juros e multa em relação ao imposto não pago pela operação por Lázaro.
Na época da negociação, o Almeria pagou 7 milhões de euros ao Flamengo por 70% dos direitos econômicos de Lázaro. No entanto, além do valor principal da compra, o clube espanhol não pagou os impostos da transação, gerando aí uma dívida somada a multas e juros, chegando aí a 1,8 milhões de euros, que equivale aí a mais ou menos 11 milhões de reais. O Flamengo acionou a FIFA para cobrar a parte faltante do pagamento, mas o processo ainda é julgado e o pagamento não foi realizado. Lázaro, que jogou na temporada passada aí pelo Palmeiras, voltou do empréstimo para o Almeria e o destino dele segue indefinido, já que pode ser aí que o Almeria nem utilize ele nessa temporada. E aí com isso, como ele veio para o Palmeiras, não jogou tanta bola assim, voltou para lá. Hoje no Transfermarkt o valor de mercado dele está em 2,5 milhões de euros. Desvalorizou bastante, sendo que o Flamengo vendeu a 7. Mas o Flamengo tem direito e está cobrando esse valor ainda adicional. Dito isso, esses são os casos aí que vêm à tona no momento dos calotes. Se surgir mais algum caso eu trago para vocês. E aí o que o Flamengo tem feito recentemente para evitar que aconteça novamente casos desse tipo? O Flamengo tem adotado aí uma postura de só fazer negócios, principalmente com times brasileiros, com garantias bancárias firmes, fortes. O que significa isso? Na verdade, garantias financeiras firmes. Por quê? Uma garantia bancária não precisa necessariamente ser de um banco. Por exemplo, no caso do Mateuzinho, a garantia financeira veio da Brax, que é uma empresa que teria valores a repassar para o Corinthians, e aí o Corinthians fez um contrato com a Brax e falou: olha, se a gente não tiver condição, não conseguir pagar, o Flamengo pode acionar vocês diretamente e vocês pagam esses valores pela compra do Mateuzinho, e foi o que aconteceu. O Corinthians muito provavelmente já fez isso de caso pensado e de fato não pagou, e o Flamengo teve que ir até a Brax para receber o dinheiro. Só que nesse caso agora do Brasil, o Flamengo está usando como um método para evitar os calotes só aceitar garantias bancárias vindas de bancos que o Flamengo indica como bancos confiáveis e fortes, ou seja, os times vão ter que pegar como se fosse um empréstimo. Só que não exatamente isso, porque se ele pagar em dia, não vai ter juros. Se ele não pagar em dia, o banco vai se comprometer a repassar os valores para o Flamengo e cobrar os times com juros e multa, e aí a dívida pode até ser maior. Mas esse é o cenário atual do Flamengo e a ação que o Flamengo tomou para evitar futuros calotes. Esses são os detalhes de todas as negociações para cobrança dos valores devidos do Flamengo atualmente. Você gostou desse tipo de conteúdo? É um pouquinho diferente, a gente aprofundou mais nesse assunto que vem sendo muito abordado recentemente, muito questionado por muita gente aqui no canal, então a gente trouxe mais detalhes caso a caso dos calotes do Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!